Olá, pessoal! Então vamos falar agora um pouquinho sobre a atuação do ADH, o hormônio antidiurético ou vasopressina, nos nossos rins. O ADH vai ser produzido por núcleos específicos presentes no hipotálamo, os núcleos paraventriculares e núcleos supraópticos, especialmente os núcleos supraópticos. E aí vão ser produzidos e vão ser liberados para a hipófise posterior ou neurohipófise, de onde vai ser secretado para a corrente sanguínea. Só que o que estimula esses núcleos a produzirem e a liberarem esse hormônio? Basicamente, a ação de dois tipos de sensores, que identificam como está nosso sangue, os osmorreceptores e barorreceptores. Os osmorreceptores vão estar também presentes na região do hipotálamo e vão identificar como está a concentração de solutos em relação à quantidade de água no nosso sangue, o que conhecemos como a nossa osmolaridade, Então, se o sangue tiver com alta osmolaridade, tiver muito sódio, muitos íons em relação à quantidade de água, tiver hiperosmótico, então é necessário que haja mais reabsorção de água para que haja um controle disso. Então, os osmorreceptores, quando há um momento hiperosmótico, ao identificar isso no sangue ou então no líquor, vai estimular, os osmorreceptores vão estimular os núcleos supraópticos e paraventriculares a liberarem ADH, que vai atuar principalmente nos ductos coletores e na porção mais terminal do túbulo distal para promover maior reabsorção de água e, a partir disso, regular, manter a quantidade adequada de um balanço adequado de soluto e água no líquido extracelular, no nosso plasma. Ao mesmo tempo, os barorreceptores são receptores que identificam como está a pressão do sangue, que vão estar, por exemplo, no arco aórtico, no seio carotídeo, em vasos pulmonares, por exemplo. Se houver uma baixa pressão, também é necessário que haja maior reabsorção de água para aumentar a pressão desse sangue. E aí, esses barorreceptores vão enviar sinais a partir dos nervos glossofaríngeo e vago para o núcleo do trato solitário, onde nós vamos ter o centro vasomotor no bulbo. E a partir daí, o bulbo vai mandar sinais estimulando o núcleo paraventricular e supraóptico a secretar ADH para que haja maior reabsorção de água e regulação da pressão arterial. Da mesma forma, se você tiver uma alta pressão, não tem sentido que haja maior reabsorção. Então, não vai ter esse estímulo. Da mesma forma, se o plasma estiver hipoosmótico, ou seja, uma baixa concentração de solutos, não tem sentido também reabsorver mais água. Portanto, não vai haver o estímulo da liberação de ADH. E aí, como ocorrem as ações do ADH? Eu já falei para vocês que principalmente a atuação do ADH vai ser onde? Na segunda metade, na metade mais distal do túbulo distal, E principalmente nos ductos coletores. E como é que o ADH vai atuar? Aqui na imagem mostrando aqui o ducto coletor. E aí aqui você tem o lúmen, a região onde tem a urina sendo produzida, dos túbulos coletores. E aqui, desse outro lado, o sangue. O ADH, um hormônio, vem do sangue, e vai se associar, vai se ligar ao receptor V2, que está acoplado a uma proteína G. E é uma G do tipo S, porque ela vai estimular a adenilato ciclase, que vai promover o aumento da produção de AMP cíclico, que vai ativar a pKa. Com isso, a pKa vai promover diversas fosforilações, entre elas a fosforilação de vesículas contendo as chamadas aquaporina 2. As aquaporina 2 vão ser canais
que a partir disso vão ser inseridos e vão permitir de forma passiva a entrada de água. E é importante que somente com a indução do ADH é que essas aquaporinas vão ficar aqui. Se passar um tempo e não tiver mais ADH, elas são endocitadas novamente e ficam aqui esperando um novo estímulo. Portanto, para que haja uma reabsorção de água nessas regiões, é essencial a presença do ADH estimulando. Não que quando a gente não tem o ADH não vai ter reabsorção de água, claro que não. Para vocês terem uma ideia, no túbulo proximal nós vamos ter 67% da reabsorção de água do ultrafiltrado. Então, grande parte da água já é reabsorvida no túbulo proximal, isso é independente do ADH. E essa reabsorção se dá pelo próprio gradiente osmótico, né, que existe, mediado por aquaporinas do tipo 1. Nesse caso, a gente está tratando de aquaporinas do tipo 2. Ao longo também, nós vamos ter absorção de água no ramo descendente fino, né, da alça de Henle. Nós temos também absorção de uma quantidade de água importante. E aqui nos ductos coletores e túbulo distal, nós vamos ter a absorção de água de 8 a 17%. Quando você tem uma produção máxima de DH, 17%, né? Quando você não tem a DH, praticamente vai ser muito reduzida essa reabsorção. Mas é uma forma de regular a quantidade de água. E dessa forma, com a presença do ADH, nós temos a chamada antidiurese. Ou seja, você faz com que a urina fique menos diluída. A urina vai ficar mais concentrada. Vai estar tendo maior absorção de água, né? Então, o ADH vai ser o fator diferencial nesse funcionamento de reabsorção, atuando nesses locais. Além disso, para que a água entre aqui na porção apical, só que na porção basolateral é preciso também ter outros transportadores de água, que vai ser a aquaporina 3 e a aquaporina 4, que vão estar naturalmente. Só que a aquaporina 3, há alguns estudos que mostram também que o ADH regula positivamente a expressão da aquaporina 3, estimulando maior expressão dela. É importante observar aqui também que não falei, a PK estimula a inserção de aquaporinas 2, que já estão prontos, mas também a PK estimula aqui o CRE a fazer transcrição gênica e produzir mais aquaporinas 2, aquela via, né, que a gente sabe clássica do AMP5 PKA induzida pela GS. Só que nós temos também outras ações do ADH também no próprio rim. Então, em síntese, o ADH aumenta a permeabilidade da água no ducto coletor e na última metade do tubo distal, com o mecanismo que já foi mostrado. O ADH também promove um aumento da reabsorção de cloreto de sódio pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, lá onde você tem a maculadência. Por quê? Porque o ADH estimula a expressão, estimula a maior atividade daquele simporte que eu mostrei, acho que foi na última aula. O simporte, um sódio, 2 cloreto, um potássio. Então, a ADH aumenta a atividade daquele simporte e a maior captação de sódio, que é importante também para um aumento da volemia, né? Porque a gente sabe que aumento de sódio atrai mais água, por exemplo. E uma ação importante que na porção mais medular do ducto coletor, há um aumento da permeabilidade também de ureia. A ureia vai ser importante porque ela vai estar no interstício renal. E aí, no rim especificamente, a ureia em geral ela não tem muito essa questão de osmolaridade e tudo mais como o sódio, mas no rim a ureia é importante porque ela vai atrair fluidos também. Principalmente na alça de Henle, você vai ter maior absorção de água naquela porção descendente fina, porque você vai ter mais ureia no intestino e isso atrai mais água de forma geral durante todo o nervo. Então é importante também essa ação. Um ponto importante é que os osmorreceptores e barorreceptores vão trabalhar a partir de um limiar. A partir de uma dada osmolaridade vai ter ativação e abaixo desse limiar você vai ter uma inibição da liberação da DH. E a sede? A sede está muito atrelada ao ADH também. Inclusive vou beber aqui um copo de água, depois de falar tanto. Quando nós temos poucos fluidos, pouca água,
é estimulada a sede, só que a sede vai ser estimulada, essa necessidade de beber água, quando a secreção do ADH já é máxima praticamente. Por quê? A tolerância para que se chegue à sensibilização em relação à sede é maior. Tem que estar mais concentrado o sangue para que seja desencadeado o estímulo da sede do que deve estar mais concentrado o sangue para que haja liberação de ADH. Então, já está tendo atuação do ADH quando é estimulada essa sede. E quem é que estimula a sede? O centro da sede, que está próximo ao hipotálamo, que é o órgão subfornical. Então, o órgão subfornical também é sensível à osmolalidade e vai identificar esse balanço entre solutos e solventes para saber quando é necessário estimular a sede. E aí, um ponto importante é que a angiotensina 2 vai atuar nesse centro da sede, no órgão subfornical, e vai estimular também a sede. Eu vou explicar mais sobre a angiotensina 2 na próxima aula. E aí, para finalizar, algumas correlações clínicas que a gente pode fazer em relação ao ADH. Primeiramente, diabetes central insípidos. Diabetes central insípidos ocorre quando nós temos uma secreção insuficiente de ADH. Quando isso pode ocorrer, é muito comum ocorrer quando tem um TCE, um trauma no crânio, né, que possa danificar os centros, e pode ocorrer por algumas mutações também, algumas heranças genéticas, mas o mais comum é por traumas, entre outras coisas. Temos também o diabetes insípidos nefrogênico. Nesse caso, há uma diferença entre o diabetes central insípidos, porque o diabetes insípidos nefrogênico há uma resposta insuficiente ao ADH e não a quantidade de ADH insuficiente, mas sim a resposta está inadequada por problemas de um receptor, por uma expressão inadequada de aquaporina 2, por exemplo, e um fator, até o uso de fármacos pode induzir essa diabetes insípidos nefrogênicos, que é o caso da ingestão de lítio no transtorno bipolar, induz essa resposta insuficiente ao ADH, além de outros fatores também. E a síndrome de secreção inapropriada de ADH, em que há uma secreção exacerbada de ADH. Isso pode ocorrer em infecções e no carcinoma do pulmão, seja por um estímulo à secreção ou então no carcinoma, por exemplo, as próprias células cancerígenas produzem o próprio ADH, por exemplo. E aí vai ter um desbalanço em que nesses dois primeiros nós vamos ter uma quantidade de água insuficiente, ou seja, o sangue vai estar hiperosmótico, e na secreção inapropriada, no excesso, nós vamos ter um sangue hipoosmótico, ou seja, muito diluído. Então, só para vocês verem a importância de entender o funcionamento do ADH nos nossos rins. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida podem falar no Google Classroom. E até a próxima aula.